E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Eliomar de redação e hoje nós vamos ver a competência 2 do Enem, que é a base para que possamos ver a competência 3, que é desenvolvimento. Vem comigo. Então vamos lá. Competência 2. A competência 2, o que ela pede da gente e o porquê que ela é importante. Competência 1 é gramática, são as regras gramaticais, concordância verbal, concordância nominal, regência, crase. E a 2, a partir daqui, a gente vai precisar ter um olhar mais atento para a nossa redação e um passo para a argumentação. Essa competência, ela vai avaliar três aspectos na nossa redação. O primeiro aspecto é o tema. Bota uma coisa na cabeça, o tema da redação precisa aparecer. As palavras do tema precisam estar literalmente escritas ali na introdução. Eu vou repetir. O tema da redação precisa aparecer ali. Então, ano passado, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, eu teria que colocar. Dessa forma, é fundamental discutir acerca da democratização do acesso no Brasil. Em 2017, o tema foi manipulação do indivíduo por meio de dados na internet. Então, teria que estar bem claro, logo na introdução, o tema. Nesse contexto, é fundamental debater acerca da manipulação do indivíduo por meio de dados na internet. Isso é uma regra básica. Quando a gente vai ali para o vestibular da UEMA, a mesma coisa. Tanto que na UEMA, o critério 1 de avaliação é tema, atendimento ao tema da redação. Em 2018, o tema de redação da UEMA, ele tinha 22 palavras, não tem nem como decorar, mas aí a parte principal era o excesso de exposição na internet e seus riscos, suas consequências. Então, eu colocaria dessa forma, é fundamental discutir acerca da exposição excessiva nas redes sociais e seus riscos. Ou seja, a competência 2 do Enem te avalia pelo tema. Caso esse tema, só colocar um esquema básico que nós já vimos, de 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento, desenvolvimento e conclusão, caso esse tema já não apareça aqui, ele vai ter que aparecer em um dos parágrafos de maneira completa. Aí eu vou começar a perder ponto na competência 2, isso não é bom. Então, para garantir o tema da tua redação, o tema precisa aparecer, o tema precisa aparecer. Agora, o que é interessante, a partir dos desenvolvimentos 1 e 2, a gente trabalha esse tema com sinônimos. Por que trabalhar o tema com sinônimos é importante? Porque eu começo a pontuar na competência 4, que é coesão textual, e mostro riqueza vocabular para o meu corretor. Então, vamos lá. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu poderia trabalhar a democratização do acesso à sétima arte, a esse bem cultural, a essa forma de entretenimento. Então, entende, a partir daqui, ó, introdução, o tema, com todas as palavras, precisa aparecer. E aqui, nos desenvolvimentos 1 e 2, e até na tua conclusão, explorar o tema, colocar as palavras do tema, porque o teu corretor, ele vai atrás disso, ele precisa ver. 2017 tivemos a caminhos, né? Caminhos para consolidação da educação de surdos no Brasil. A mesma coisinha, o tema aparecendo na tua redação. Mas o que é que eu falei? A competência 2, ela avalia 3 aspectos. O primeiro aspecto é o tema. O segundo aspecto avaliado na competência 2 é a estrutura. O que é essa estrutura? É o texto dissertativo, argumentativo em prosa. A tua redação do Enem e da UEMA, ela tem um nome imenso: texto dissertativo, argumentativo em prosa. É a mesma redação, tá?
Então, quando for lá para o EMA olhar, escreva um texto dissertativo argumentativo em prosa sobre a língua, não sei, é a tua mesma redação. Não tem problema, é só o nome que é grande. Essa estrutura de texto dissertativo, argumentativo em prosa, na introdução, eu já vou ter que levantar uma tese, que é aquilo que eu vou colocar que vai causar o problema, que vai ser o causador da problemática. Essa tese eu vou manter, eu vou sustentar essa tese por meio de argumentos. E depois eu vou concluir. Pronto. Essa estrutura aqui é bem básica. Quanto a isso, a gente não tem que ter muito problema, não. Texto dissertativo, argumentativo em prosa, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, tá? Não vai fazer uma redação com 3 parágrafos ou 2 parágrafos. São 4 para poder pontuar dentro da estrutura. Então, o que a competência 2 avalia? Tema, estrutura. E agora o terceiro aspecto, que é o repertório. O repertório. Os 3 aspectos avaliados na competência 2 estão aqui. Tema, estrutura e repertório. Aqui, ó, agora a gente vai precisar ter uma atenção a mais. O que é esse repertório? Quando a gente pega a cartilha de correção do Enem e a cartilha do estudante da redação do Enem, que é disponibilizado lá no INEP, coloca lá, joga no Google, cartilha de redação do Enem. É uma cartilha que foi desenvolvida no ano de 2012, tá? E nessa cartilha, eles colocam lá as principais características da redação, o que eles querem, o que é tangenciar tema, a estrutura. Eles trabalham com as 5 competências, explicam essas competências. Enfim, é um material que ajuda muito o estudante. E na competência 2, ele diz o seguinte, que o candidato precisa aplicar conceito das várias áreas do conhecimento. Olha só, conceitos das várias áreas do conhecimento, que é o que a gente acaba chamando de contextualização. A gente chama de contextualização, os conceitos das várias áreas do conhecimento. O detalhe é que as pessoas confundem demais. Acham que somente colocando uma citação de Zygmunt Bauman ou colocando uma citação de Aristóteles, eu já fiz contextualização. Ou simplesmente colocando um contexto histórico, a contextualização já foi feita. E não é assim que funciona. Não é dessa forma. Como que esse repertório aqui, ele vai me ajudar na minha argumentação, que é a competência 3, né? E vai me ajudar aqui na competência 2. Primeiro, não é só jogar o teórico, não é apenas jogar o contexto histórico, não é isso. Segundo, eu preciso ficar muito atento ao que eu vou utilizar de repertório. Isso porque lá ele coloca repertório para a gente 3 características. Esse repertório ele precisa ser legitimado. Primeira característica aqui do meu repertório, precisa ser legitimado. O que quer dizer legitimado? Eu não inventei. Eu não inventei um dado do IBGE, eu não inventei uma citação, eu não inventei uma pesquisa. Não pode inventar. De acordo com dados do IBGE, 70% da população brasileira, alguma coisa, toma cuidado, não vai mentir em redação. Porque a partir do momento que eu digo 30% de alguma coisa, de uma pesquisa, de um IBGE, de um IPEA da vida, passa a ser um repertório. Ele tem que ser legitimado, ou seja, eu não inventei. Uma citação de Foucault é um repertório legitimado. Uma citação de Aristóteles é um repertório que é legitimado. Filme, série, livro, documentário, tudo isso é repertório. Contexto histórico é repertório? É repertório.
a chamada alusão histórica. A partir do momento em que eles dizem aplicar conceito das várias áreas do conhecimento, ele não me limita. Então, eu posso fazer um contexto histórico, passa a ser chamado de repertório. Posso fazer uma citação, passa a ser chamado de repertório. Ano retrasado, manipulação do indivíduo por meio de dados na internet. Essa manipulação do indivíduo por meio de dados, o que muitos alunos utilizaram. A série Black Mirror, se torna um repertório, é uma área do conhecimento, entendeu? Ele precisa ser legitimado. Eu não inventei, eu não posso inventar. Esse repertório, ele tem que ser pertinente. E o que quer dizer pertinente? Precisa ter uma relação com o tema. O repertório precisa ter uma relação com o tema. Ele precisa estar relacionado com alguma palavra ali do tema. Eu não posso simplesmente colocar um repertório, mesmo que ele seja legitimado, mas que ele não tenha relação com o tema. E aí não vai valer, acaba não valendo. Eu gastei um tempo procurando um repertório, mas que não tem nada a ver com o tema. Além disso, além de ele ser legitimado, além de ele ser pertinente, ele precisa de uma terceira característica. Ele tem que ser produtivo. E o que quer dizer produtivo para o Enem? A partir do momento que eu coloco esse repertório, eu passe a desenvolver uma ideia, passe a desenvolver uma informação. Só a partir do momento em que o repertório é legitimado, é pertinente e é produtivo, é que passa a existir a contextualização. Mas o que geralmente se faz é achar que basta colocar uma citação, só coloquei uma citação. Eu acabei de fazer uma contextualização e não é. Não é assim que funciona. É por isso que muitos candidatos não entendem por quê. Puseram uma citação, por exemplo, de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, mas não conseguiu a nota máxima na competência 2. Ele tirou 160, ou ele tirou 140, ou tirou 120, mas, meu Deus, eu botei a citação de Rousseau na minha redação, por que eu não consegui nota máxima? Tá, suponhamos, a citação de Rousseau foi legitimada, entendi. A citação de Rousseau, será que foi pertinente? Mesmo que ela tenha sido legitimada e pertinente, será que ela foi produtiva? Então, às vezes, o candidato ele falha. Por isso que na aula de introdução, as 4 etapas da introdução, qual é a primeira? Contextualizar. Qual é a segunda? Retomar. É porque, às vezes, eles não fazem essa relação de retomada para poder unir essa contextualização com o tema. Eu coloquei uma citação na introdução, uma no desenvolvimento 1 e uma no desenvolvimento 2, mas eu não consegui a pontuação máxima na competência 2. Eu só consegui 160. É porque em algum momento falhou. Ou botou a citação, mas não trabalhou com o tema, não explorou tanto o tema. Ou o que pode ter acontecido? Tangenciar tema. A competência 2, essa parte aqui, ela pode praticamente eliminar a tua redação. Ela elimina a tua redação a partir do momento em que não se fala do tema que foi proposto pela banca. Em 2015, o tema foi a persistência da violência contra a mulher. Então, o que a banca esperava do candidato? Que ele mostrasse como que a persistência da violência contra a mulher ela acontecia, como que essa violência ainda se perpetuava na sociedade, como que ela vinha acontecendo, como que ela ainda estava existindo. O candidato que apenas falou da violência contra a mulher e não mostrou por que ela continua acontecendo, ele teve um tangenciamento de tema, porque ele não falou do tema, não abordou o tema na sua completude. Em 2018, foi a manipulação do indivíduo por meio de dados na internet. Muitos candidatos falaram de fake news.
Fake news não era o tema da redação. Fake news poderia até ali funcionar como um exemplo de uma forma de manipulação do indivíduo, né? Mas não era o foco. E aí o que acontece com o candidato? Ele acaba ou tangenciando o tema ou acaba zerando a redação, porque ele vai falar de um assunto que não tem a ver com o tema. E um detalhe, existem 3 competências no Enem que são diretamente ligadas ao tema. 3 competências, que é a competência 2, que traz tema, é a competência 3, que é a argumentação, só existe argumentação a partir do momento em que eu entenda o meu tema. E a competência 5. A competência 5, que é a proposta de intervenção, eu vou propor para aquilo que eu coloquei como argumento. E o argumento está em virtude do tema. 2 competências no Enem não estão diretamente ligadas ao tema, que são competência 1, gramática, que é regra gramatical, concordância verbal, concordância nominal, regência, crase, colocação pronominal, pontuação. Eu não preciso do tema para saber dessas regras. E a competência 4, que é a coesão textual. Dessa forma, nesse contexto, sob essa ótica, ademais, outro sim, além disso, essas 2 competências elas não têm uma ligação direta com o tema. Mesmo que o candidato tire nota máxima nessas 2 competências, ele só vai alcançar ali 400 pontos. Mas se ele não estiver dentro do tema, pode ter certeza, essa redação ela vai ter uma nota muito baixa ou ela pode até ser zerada, porque o candidato não falou sobre o tema que foi exigido pela banca. Então, é crucial. Peguei o meu texto de apoio, o que eu vou fazer? Destrinchar todas as palavras do tema, entender muito bem aquele tema. Depois que eu entendi o tema, procurei sinônimos para aquelas palavras, eu vou para os textos de apoio, que são essenciais ali para esclarecerem melhor o que a banca está pedindo e também me ajudar na argumentação. Feito isso, eu vou começar a elaborar a minha introdução, o meu projeto de texto, lá para o rascunho, mas só depois que eu passei por essa etapa. Então, vamos lá. A partir de agora, eu vou precisar de quê? Repertório. Repertório eu adquiro como? Leitura, assistindo a filmes, assistindo a documentários, assistindo aos jornais, porque eu preciso desse repertório. Esse repertório não pode ser inventado, não inventa pesquisa. Esse repertório precisa de uma relação com o tema e esse repertório, ao final das contas, tem que ser produtivo. Caso ele não seja nada disso aqui, a competência 2 não vai te pontuar em relação a repertório. Beleza? Então, nesse primeiro vídeo, o que a gente viu? O que é a competência 2, como que ela vai me ajudar, como que ela é avaliada e o que os corretores esperam de mim. É a base para a competência 3, que é a argumentação. Beleza? Até a próxima.